Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o XPML, o fundo que vendeu ativo, comprou ali participação no ativo, informou uma inadimplência muito alta, distribuiu os 77 centavinhos, mais usou a reserva. Será que vai aumentar de dividendo? A inadimplência saltou para quase 11%. Preocupa? Tudo isso eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, começando aqui o vídeo, o gestor coloca aqui a taxa de administração, então 0,75, tem uma taxa de performance. Quis destacar para vocês também aqui a quantidade de cotistas, mais de 300 mil, então é um fundo gigantesco da Bolsa, e o fundo vem rodando realmente muito bem, que justifica ali a quantidade de cotistas. Mas a gente sempre tem que estar atento. Então vamos lá. Ele informa aqui que janeiro é tradicionalmente um mês mais desafiador, tanto para os clientes, né, ali para quem vai comprar no shopping, quanto para quem vai pagar o aluguel. Então ele informa aqui que existem diversas contas em janeiro, IPTU, IPVA, matrícula, e segundo os dados da Cielo, as vendas no varejo ainda assim cresceram. Porém, a gente sabe que em janeiro tem a cobrança dobrada ali do aluguel de dezembro. E em razão disso, a gente nota uma inadimplência muito mais alta em janeiro. De fato, isso acontece em muitos fundos. Entretanto, aqui no XPML, a gente notou uma inadimplência até um pouco mais alta que o normal. Eu vou mostrar para vocês. Só para não deixar passar batido aqui, então ele informa que no mês de janeiro, apesar de tudo isso, a gente teve vendas e NOI em crescimento quando comparadas a 22. Então, 21,7% a mais de vendas e 16,5% a mais no NOI. Lembrando que ele mesmo já faz o disclaimer aqui. Nesse período, em 2022, a gente tinha uma variante daquela doença que eu não posso falar o nome aqui no YouTube. Então, seria interessante comparar com 2019, tá? Mas ok. Aqui ele informa também que essa inadimplência ela é sazonal, como eu disse, e que costuma ter o parcelamento desse aluguel. Então, ao longo dos meses, essa inadimplência tende a cair, porque no parcelamento os lojistas vão conseguindo honrar com esse pagamento que ficou inadimplente. Então aqui ele fala que durante o mês ainda foram anunciados o aumento da participação no Shopping Bahia, a alienação de parte do Catarina Fashion Outlet e também alguma amortização extraordinária dos CRIs, que é algo que eu venho comentando bastante com vocês. Vou passar por tudo isso detalhadamente, tá pessoal? E aqui o resultado acumulado e não distribuído por cota é de R$1. Quem viu o último vídeo viu que lá, se eu não me engano, estava em R$1,12. Então ele usou parte da reserva, dado também por causa da inadimplência. E aqui na DRE a gente consegue confirmar isso que eu falei. Então o resultado do caixa do fundo no mês de janeiro foi um pouco mais de 14 milhões, ele distribuiu aqui quase 16 milhões e meio, então ele teve que usar aqui um pouquinho da reserva, mas está tranquilo. Lembrando que eu ainda acho, aí é um achismo meu, tá pessoal, não tem guidance do gestor, tem simplesmente a minha análise, que se as vendas e NOI continuarem ali crescentes, com essa inadimplência sazonal caindo, que o fundo consegue destravar ainda um valorzinho de dividendo para a gente nos próximos meses. Vamos acompanhar. Então aqui ele informa da aquisição adicional do Shopping Bahia, ele comprou mais 3,05%, o valor pago aqui 55 milhões. Ele ressalta que tem um cap rate garantido de 7,80. Não é o melhor cap rate do mundo, mas é um fundo que vinha performando bem e vamos aguardar mais informações. Alienação parcial do Catarina Fashion Outlet. Poderia aqui conversar com vocês sobre isso, mas eu fiz um vídeo específico, vou deixar marcado no final desse vídeo, porque lá eu comento muito mais detalhado quanto que vai dar de lucro, quanto que vai ser por cota, como que isso vai ser distribuído. Para não tomar tempo de vocês, eu vou recomendar esse outro vídeo. Aqui também ele fez algumas amortizações extraordinárias dos CRIs, isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês abaixo a tabela do fundo de amortização e também do total da dívida. O fundo hoje está alavancado. Então, ele conseguindo fazer essas amortizações extraordinárias, diminui um pouquinho a alavancagem, traz mais tranquilidade para os cotistas, principalmente nesse período que a gente está passando de bastante instabilidade no cenário macroeconômico, né? Liquidez quase 4 milhões, então super tranquilo. Aqui a gente consegue ver então um pouquinho da questão da alavancagem que eu estava comentando com vocês. O fundo ele tem então em caixa 6%. Então a gente consegue ver aqui que em imóveis ele tem 2,6 bi, certo? Em caixa
173 milhões. E aqui a gente vê as obrigações do fundo. Então ele tem basicamente 4 CRIs, ok? Aqui a gente consegue ver o valor de cada um. E aqui ele informa que no dia 15 de fevereiro houve uma amortização extraordinária. Aqui ele mostra o fluxo de amortização. Então, nos anos, a gente consegue ver quanto que o fundo vai precisar ter de caixa para fazer as amortizações. Lembrando que ele tem aqui 173 milhões e aqui tem o fluxo de amortização bem tranquilo. Então, o fundo está tranquilo até 2026, 2027 com o caixa atual. Lembrando que aqui tem que ver o que o fundo vai querer fazer. Ele pode tentar quitar uma dívida inteira, por exemplo, desse CRI, ou ele pode fazer amortização parcial, ou ele pode vender mais um ativo e ter mais dinheiro em caixa só para fazer frente à amortização até 2030, 2033. A gente não sabe. O importante é acompanhar e acompanhar sempre aqui. Fluxo de amortização, ver se a dívida está pesando muito, porque tem aqui uma dívida em CDI, por exemplo, que está bem cara, e ver aqui quanto que o fundo tem em caixa. Basicamente as três coisas que a gente tem que acompanhar para ver se o fundo vai estar saudável ou não do ponto de vista da alavancagem. Finalmente cheguei aqui no ponto da inadimplência, que eu queria falar para vocês desde o começo do vídeo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, eu peço like. Eu estou tentando trazer 2 vídeos por dia para vocês, dos mais diversos fundos imobiliários. E para não perder nada, eu peço a inscrição. Às vezes eu não falo do fundo que você tem, que você gostaria, mas logo nos próximos dias eu já falo, porque a produção de vídeo aqui está muito alta. Então eu peço a inscrição para você não perder nada, tá bom? Aqui então temos a inadimplência do fundo, inadimplência líquida em 10,9. Eu vou trazer vídeo na sequência de outros fundos imobiliários e a gente vai notar esse mesmo movimento. O do XPML está um pouco mais alto, mas aqui ele faz um disclaimer. A inadimplência líquida que ele traz aqui leva em consideração não apenas os valores referentes aos vencimentos do mês, como também os boletos em aberto de vencimentos anteriores. Ou seja, é a relação entre o total faturado no mês e o total recebido referente ao mês e a meses anteriores. Então, pode ser que seja um pouquinho menor, tá? Basicamente é isso. Mas aqui no gráfico fica bem fácil da gente notar, ele estava até com uma inadimplência negativa aqui, né? Provavelmente recebendo algum desconto que ele tinha dado, e agora a gente vê que ela saltou muito. E a vacância também, tá? A vacância aqui em azul claro e a inadimplência o azul escuro. A gente tem que acompanhar nos próximos meses para ver essa inadimplência, se ela está caindo ou não, também ver o que o gestor vai comentar, se esse parcelamento está sendo cumprido, enfim. É um trabalho aqui de quem investe em fundos imobiliários, gastar ali 5, 10 minutinhos vendo o relatório por mês. E claro, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal para ficar mais fácil. Diversificação regional, então ele está aqui em várias regiões, super tranquilo. Aqui está um pouco do histórico do fundo das compras e aqui a gente consegue ver os ativos. Pessoal, basicamente desse fundo é isso. Se vocês gostaram, peço novamente o like. Lembrando que a gente tem um canal no Telegram para se ajudar. Está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tá bom? Lembrando que eu dou prioridade para quem pede os vídeos pelo Telegram. Aí eu já faço aqui o quanto antes. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço. Valeu!